Fala pessoal, tudo bom? Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me chamo Wesley e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem conhecido aí da comunidade, que são os princípios sólidos, né? Mas que vamos estar aplicando eles mais no contexto de front-end. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aí o pessoal da organização pelo convite. É, muita gente legal aqui palestrando no evento, muito conteúdo bacana. Também agradecer a todo mundo que está aí participando, né, do evento, todo mundo que está aí consumindo esses conteúdos que estão sendo disseminados, né? Sempre muito legal ter eventos desse nível na comunidade para que o conhecimento seja sempre acessível para todos, né? Principalmente em tecnologia, que precisamos sempre estar nos atualizando. E é muito legal que pessoas organizem eventos desse tipo, né? Então, gostaria de agradecer aí pelo convite e pela participação de todos. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma breve apresentação aqui. Eu me chamo Wesley Weverton de Azevedo Palmeira, tenho 29 anos, meu nome é esse grandão aí mesmo, mas geralmente nas redes sociais vocês vão me encontrar aí como Wesley Azevedo. Eu sou esposo, sou nordestino, sou aqui de Campina Grande, Paraíba. Hoje eu tenho o privilégio de residir aqui na cidade onde eu nasci, né? E nas horas vagas eu também sou baterista, então geralmente nas minhas redes sociais vocês vão encontrar mais conteúdo de música do que de tecnologia. Tirando o LinkedIn, que eu posto mais coisas de tecnologia, mas Instagram, por exemplo, eu estou sempre postando coisas de música, principalmente de bateria. Eu sou graduado em Engenharia de Computação pelo Instituto Federal aqui de Campina Grande. Eu tenho um pouco mais de 8 anos no mercado de TI. Então, já fui desenvolvedor back-end, já fui desenvolvedor front-end, já fui desenvolvedor full stack, já trabalhei na área de dados e atualmente eu sou desenvolvedor sênior barra tech lead, líder técnico de uma equipe focada em front-end na ClearSale. Por que é que eu trouxe ClearSale e Beta Learning aqui, né? Porque a ClearSale recentemente comprou a empresa que eu comecei fazendo parte, que foi a Beta Learning, e aconteceu essa fusão das empresas, né? Então a Beta Learning deixou de existir e hoje somos todos ClearSale, né? Para quem não conhece, é uma empresa bem legal, uma rápida googlada aí, vocês conseguem saber mais sobre a empresa, mas é uma empresa bem legal da área de tecnologia, da área de segurança da informação, perdão. E, enfim, aqui estão algumas imagens, né, sobre o que eu falei. Eu sou baterista, essa primeira imagem eu tocando. Aqui minha esposa, como eu falei, eu sou casado. Sou de Campina Grande, aqui está uma imagem bem legal da cidade. Não é só mato, como muitas pessoas pensam, por ser interior do Nordeste da Paraíba. É uma cidade bem tecnológica, bem evoluída. E aqui está um dos meus xodóis, né, que é meu cachorro, o Bob. É um border collie muito lindo aqui. Então a motivação aqui por produzir essa palestra, né, é que muita gente se depara com essa situação aqui, né? Geralmente temos esses dois perfis aí em empresas, né? Uma pessoa que começa o projeto e já começa se achando ali que está muito fácil, que terminou rápido, deu um start no projeto, terminou super rápido e ele sai se achando e nem se preocupa com a organização do seu projeto, a arquitetura do seu projeto, em como deixar esse projeto escalável. E daí ele faz esse start do projeto super rápido, né? Vamos supor que ele tem ali uma taskzinha para ele, que seria dar start e dar um new project desse aí. E ele termina ali em 2 horas e, putz, nem se preocupa com nada, só se preocupa em fazer funcionar. E sai aí super feliz, né? Super fuck como tá aí a imagem. E do outro lado, temos o outro perfil do profissional, né? Aquele que realmente foca na qualidade do seu código, foca na qualidade do seu projeto. E ao invés de 2 horas para fazer o seu código ali, por ele estar preocupado com essa questão de arquitetura, de qualidade de código, de escalabilidade do seu projeto, ele demora 2 dias para fazer. Só que fica aí bem com o olho vermelho, né? Foi um puta esforço inicial ali para dar start no seu projeto. E daí o que é que acontece, né? Alguns meses depois se inverte.
Aquele cara que sempre terminou as coisas rápido, que sempre não ligou para a qualidade do código, ele vai dar uma manutenção no projeto e simplesmente não consegue. O projeto fica inviável da manutenção, porque ele mexe em um local, quebra em outro, ele fica muito ruim de entender o que é que está rolando ali por baixo daquele projeto. Já para aquele cara, se inverte. Ele começa a ser muito mais ágil, começa a ter muito mais agilidade na hora de mexer no seu projeto. Então, por ele ter tido essa preocupação no começo, ter tido esse esforço inicial para produzir o seu projeto, para arquitetar seu projeto de uma maneira mais assertiva, ele hoje é um paraíso para ele mexer no projeto dele. Então, essa é a principal motivação, né? De ter um projeto escalável, que tenha uma vida útil legal e que seja muito prazeroso de mexer por estar bem organizado, né? Uma outra motivação é que, para quem não conhece esse rapaz aí, ele é o Uncle Bob, é um dos queridos ou odiados aí da comunidade de desenvolvedores, porque ele é bem polêmico. E o livro que eu me baseei para trazer esse conteúdo de hoje para vocês é um livro do Uncle Bob, é o Arquitetura Limpa, como muitas pessoas já devem saber, né? Pelo próprio título da palestra. E um dos problemas do Arquitetura Limpa é que quando a gente vai olhar para ele, a gente vê um livro extremamente voltado para back-end. Todos os exemplos que são trazidos ali no livro, eles são voltados para projetos Java, né? Isso porque o Uncle Bob ele é um pouco javeiro. Então ele meio que aplica ali os conceitos que ele traz, ele exemplifica os conceitos que ele traz em projetos Java. E isso torna um pouco difícil para quem, por exemplo, mexe com front-end, abstrair esses conceitos e aplicar em seus projetos em TypeScript, em JavaScript, porque estamos saindo de um contexto de back-end para um contexto de front-end. E daí muitas vezes isso pode ficar confuso. E eu senti muito essa dificuldade quando eu li esse livro, e é por isso que eu me motivo a trazer conteúdo desse tipo aqui hoje. Então nós vamos utilizar uma aplicação de exemplo aqui, que nada mais nada menos é um mini Pokédex, utilizando a Poké API aí, que muita gente conhece. E de tecnologia, né, escolhida foi o Vite, com Vue 3, mais o Vuetify, mais o TypeScript. Eu escolhi o framework Vue por ter uma didática legal e que eu acho que fica fácil de entender, né? Porque se eu trouxesse, por exemplo, React, a pessoa obrigatoriamente tinha que ter um conhecimento em React para entender o que é que está rolando ali. Eu acho o Vue ele bem mais didático nesse sentido, por isso trouxe aí o Vue 3 para exemplificar. E essa aplicação será uma tabela, né, que a gente pode adicionar, remover ou visualizar pokémons dessa tabela, né? Vou mostrar para vocês aqui ela funcionando, que aí fica melhor. Como a gente tem esse formato assíncrono, a gente tem essa possibilidade, fica bem mais fácil, né? Então, tá o símbolo do TDC aqui, o nome TDC Innovation, porque eu aproveitei essa aplicação da última apresentação do TDC que eu fiz, mas essa aqui é a carinha da nossa aplicação, ela está rodando aqui, e temos essa tabela, temos esse select, em que a gente tem a lista de pokémons que a gente pode selecionar aqui, e adicionar ele na tabela. Uma vez adicionado, a gente pode visualizar ele em um dialog aqui, tem a fotinha, o ID, experiência, altura e largura, e a gente pode excluir ele da tabela. Então, é uma aplicação bem simples aí, só para a gente fixar os conceitos que vão ser trazidos aqui, tá? Então, vamos lá. Antes de falar de princípio Solid, nós temos que falar do livro que trouxe esses princípios, né, que popularizou esses princípios na comunidade, que é a Arquitetura Limpa. Então, o que é uma arquitetura limpa? Uma arquitetura limpa é um padrão arquitetural com o objetivo de promover a implementação de sistemas que favorecem a reusabilidade de código, coesão, independência de tecnologia e testabilidade. Então, vários conceitos interessantes aí para a gente discutir. A gente poderia ficar vários minutos aqui só com essa frase aqui, discutindo ela.
Mas, para simplificar, a arquitetura é um padrão arquitetural, né? A arquitetura limpa é um padrão arquitetural. Então, o que é isso quer dizer? Eu gosto muito de fazer analogia de arquitetura de software com arquitetura de construção civil. Então, quando a gente vai construir uma casa, quando a gente vai construir um edifício ou qualquer edificação do gênero, a gente tem a arquitetura por trás. E o que seria a arquitetura para a construção civil? Seria como organizar aquela construção. Então, no caso de uma casa, onde ficariam os quartos, onde ficaria a sala, banheiros. Então, note que é justamente uma organização daquela construção, onde cada coisa vai ficar. Então, isso seria da mesma maneira em software, onde cada coisinha vai ficar, onde nós vamos criar nossos componentes, como nós vamos criar nossos componentes, no caso de front-end, nossas classes, nossos serviços, como a gente vai organizar tudo isso, né? Então, isso seria um padrão arquitetural, um padrão de organizar o nosso projeto de software. E esse padrão arquitetural, chamado arquitetura limpa, ele traz para a gente, organizando dessa forma nosso código, não é que ele traz, ele favorece para a gente que a gente tenha mais reusabilidade de código, que a gente tenha mais coesão, que a gente tenha mais independência de tecnologia, isso é bem importante, e que a gente consiga testar mais nosso código. Então é um tipo de organização de código que traz para a gente, favorecem para a gente esses benefícios aqui que eu destaquei. A arquitetura limpa é uma arquitetura em camadas. Então, quando você abrir lá o livro do Arquitetura Limpa do Uncle Bob, você vai ver que ele traz essa imagem aqui para conceituar a arquitetura limpa. E o que é isso, né? É a forma de dividir o nosso sistema. E o que depende de quê? Vemos aqui que temos uma separação nas camadas do nosso sistema, em que na parte mais interna nós temos as entidades que não são regidas por nada, não dependem de nada, são bem isoladas. Depois nós temos os casos de uso, que se diz a respeito às regras da nossa aplicação. Depois nós vamos ter os controllers, gateways, presenters, tudo isso que manipulam nosso caso de uso ali, dependendo do escopo. E depois nós vamos ter a parte mais externa ali, que é os frameworks and drivers, né, que seriam nossos acessos a frameworks externos, seria a nossa interface de fato, acesso a banco de dados, então tudo que foi externo ali. Então o objetivo de ter essa arquitetura em camada é justamente ter esse isolamento de camadas para que o desacoplamento seja bem mais eficiente. Então, por isso que a arquitetura limpa, ela também é chamada de arquitetura em camadas, por causa dessa imagem aqui e dessa forma de organizar o nosso código. E a arquitetura limpa, o livro Arquitetura Limpa, ele traz para a gente o tema dessa palestra, que seriam os princípios SOLID. O que são os princípios SOLID? É uma abreviatura para 5 princípios em que, seguindo eles na implementação do seu sistema, na implementação do seu software, nós vamos chegar o mais próximo possível da arquitetura limpa, desse padrão arquitetural que vai trazer todos esses benefícios que eu comentei com vocês nos slides anteriores. Então, SOLID é uma sigla que resume para a gente 5 princípios. Princípio da responsabilidade única, princípio do aberto e fechado, princípio da substituição de Liskov, princípio da segregação de interface e princípio da inversão de dependência. A gente vai passar, o objetivo aqui da nossa talk é passar por cada um desses princípios, mostrando como aplicar eles em um projeto de front-end. Então, o primeiro princípio que a gente vai falar aqui é o princípio da responsabilidade única, ou Single Responsibility Principle, em que eu conceituei ele da seguinte maneira. Cada módulo ou classe, vemos que, só um parênteses aqui, a gente vai falar muito em classe e módulo, porque o conceito vem, como eu falei, baseado em exemplos de uma arquitetura Java. Mas a gente abstrai sempre, tá, pessoal? Classe, módulo para o nosso contexto, componente, tipos, tudo que a gente utiliza ali no nosso arcabouço de front-end.
Então, voltando aqui, cada módulo ou classe deve ter uma responsabilidade sobre uma única parte da funcionalidade fornecida pelo software. Esse talvez seja o princípio mais conhecido da comunidade e o mais utilizado por todo mundo. É um princípio que defende que cada um tem que estar com sua própria responsabilidade. Então, a própria componentização, como a gente já começa estudando nossos frameworks lá de front-end, React, Vue, Angular, a própria maneira de componentizar o nosso sistema já é uma utilização do SQL Responsibility Principle, né? Então, se a gente observar lá na nossa aplicação, eu vou abrir outro parêntese aqui para mostrar uma coisa a vocês. Quando vocês forem acessar o meu GitHub para dar uma olhada nessa aplicação que eu estou utilizando de exemplo aqui na nossa talk, vamos ter duas pastinhas aqui, né? 3 na verdade, mas o que vai importar para vocês são essas duas pastinhas, a pastinha Bad Code e a pastinha Good Code. A pastinha Bad Code é uma forma errada, uma forma ruim, né? Não limpa, suja, na verdade, de fazer o nosso código, sem utilizar esses princípios Solid. E o Good Code é esse mesmo sistema que está rodando aqui, essa mesma aplicação de exemplo, utilizando os princípios Solid, aplicando o que a gente vai conversar aqui. Então, sempre eu vou seguir essa dinâmica, refatorando esse Bad Code para cair nesse Good Code, certo? Então, qual o nosso problema da nossa aplicação lá assim que eu criei, né? Assim que eu criei nossa aplicação, eu coloquei tudo dentro de um app.view e só o HTML do app.view tinha ali 104 linhas. E todas as responsabilidades, regra de negócio, visualização, consultas API, tudo estava dentro do app.view, não componentizei nada. Então, vemos que isso não é uma aplicação legal, não é uma aplicação que segue o princípio da responsabilidade única. Então, o que a gente tem que fazer para refatorar isso, para ficar seguindo essa primeira sigla dos princípios Solid? Passo 1, componentizar a nossa página. Então, eu criei alguns componentes, né? Um componente para a tabela, um componente para o select, um componente para o dialog, e fui separando primeiramente em componentes toda aquela nossa página que a gente viu. Segundo passo, abstrair todo o script que a gente tinha ali em uma classe. Então, desacoplei ali o nossa regra de negócio, lembra lá do nosso diagrama de arquitetura limpa? Desacoplei ali a nossa regra de negócio, regra da aplicação, de dentro de um componente, de dentro de uma página. Então, desacoplei do framework, desacoplei da visualização. Então, criei uma classe Pokédex, em que lá nós vamos ter uma lista de Pokémon e vamos ter os métodos para pegar um Pokémon, colocar um Pokémon na lista, remover um Pokémon, tudo que a gente precisa, a gente vai colocar aqui. Note que é bem interessante essa parte, porque a gente está desacoplando literalmente a nossa regra de negócio do framework. Então aqui não tem nada de Vue, se a gente observar, só tem coisas de TypeScript. Então se a gente precisar mudar a nossa interface lá, por exemplo, não é mais Vue, agora é React, a gente consegue fazer isso facilmente. Terceiro passo que eu fiz, consultas API. Separei em um serviço, chamei de Pokémon Gateway HTTP, poderia ser Pokémon Service, Pokémon, qualquer coisa que vocês quiserem. E separei nossa consulta, a API externa, em outra classe. Beleza? Então, dessa forma, a gente já começa seguindo aí o Single Responsibility Principle, separando as responsabilidades da nossa aplicação. E agora a gente tem uma visão, né, de como ficou a carinha do nossa página lá. Então note que não tem nenhuma regra aqui, eu só estou fazendo chamadas e a responsabilidade de, por exemplo, me entregar os Pokémons, fazer essa consulta API é do Pokémon Gateway. A responsabilidade de colocar um Pokémon na lista, retirar um Pokémon da lista é da classe Pokédex. Então note que fica bem mais clean, né? Ver aqui a nossa aplicação, na parte do script da nossa aplicação. Outro princípio que a gente vai discutir aqui, o próximo, é o princípio do aberto-fechado, ou
Open Closed Principle. O que é que esse princípio é? O que é que ele traz para a gente de conceito? Entidades de software devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Vamos ver isso na prática que vai ficar mais claro para vocês. Imagine agora nosso select lá, aquele componente do select, onde a gente seleciona o Pokémon e adiciona ele na tabela, né? Mostrando aqui para vocês o funcionamento. É esse componente aqui, né? Eu coloquei um componente só para esses dois caras, né? O cara que adiciona, o botão que adiciona e o select que lista os Pokémons. Então, a gente tem aqui nele a parte do nosso botão, né? E qual o problema desse nosso botão? Aparentemente nenhum. Mas imagine que agora, em vez de um botão, eu tenho dois botões. Ou em vez desse botão, ele ter o adicionar Pokémon, ele tenha uma lupa do lado do adicionar Pokémon. E daí eu tenho que modificar ele por algum motivo. O que é que acontece, né? Toda modificação que eu vou fazer nesse botão, eu tenho que alterar ele de fato. Então ele está totalmente fechado para extensão. Toda vez que eu tenho que estender ele, eu tenho que modificá-lo. E como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Colocando uma caixinha dentro dele que a gente coloca o que quiser. Então a gente não precisa modificar o nosso componente de seleção para adicionar um Pokémon na tabela. Toda vez que a gente precisar mudar esse botão, por exemplo, a gente pode deixar uma caixinha dentro dela e utilizar esse cara externamente sem precisar, sem precisar mexer no componente interno, utilizando o conceito de slot. Vejo o slot como uma caixinha vazia que a gente coloca coisas ali dentro como a gente precisar. Então, como é que a gente utiliza agora nosso componente? Ao invés de precisar modificar internamente o nosso componente, a gente passa para ele o que quer que a gente coloque naquele local ali do botão. Então, dentro do slot, por exemplo aqui, um exemplo de uso, eu quero que tenha um botão adicionar Pokémon. Então agora, se eu não quero mais um botão adicionar Pokémon, eu quero um botão, sei lá, remover Pokémon, ou eu quero dois botões adicionar Pokémon e remover Pokémon, eu vou colocar aqui dentro dessa caixinha. E note que agora o nosso componente está totalmente fechado para modificação e está aberto para extensão. Eu posso estender aqui quantos botões eu quiser, eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro. E não preciso mexer dentro do meu componente. Então essa é a mágica, né? O nosso componente agora ele está aberto para extensão, mas totalmente fechado para modificação. Eu não preciso modificar ele para estender o uso dele para algum scope específico. Beleza? Então, princípio 2 aí, fechado. Princípio da substituição de Liskov, ou Liskov Substitution Principle. Mais uma vez aqui vamos falar de classe, mas vamos abstrair para o nosso contexto, tá? Se a classe B herda da classe A, então você deve ser capaz de usar B no lugar de A, sem quebrar a funcionalidade. Ora, isso aqui é óbvio, para quem estudou orientação a objeto, realmente é assim que uma boa aplicação, que uma boa herança tem que funcionar, né? Então, se B estende A, eu posso substituir B por A sem quebrar a nossa aplicação, né? Então, vamos ver isso aqui na prática. Vamos lá. Caso substituímos Pokédex, por exemplo, por Pokédex Premium, a aplicação deve funcionar normalmente. Então, o que seria Pokédex e Pokédex Premium? Pokédex seria uma Pokédex que só teria a listagem de Pokémons. A Premium Pokédex seria uma Pokédex que eu criei propositalmente esse tipo, que seria um cara que herda da Pokédex e, obviamente, ele vai ter a listagem de Pokémons, mas também vai ter a listagem de games e vai ter a listagem de localizações. Então, caso a gente substitua
todo mundo que está usando aqui Pokédex por Premium Pokédex, a aplicação deveria funcionar normalmente. Por quê? Porque Premium Pokédex ela já vem com tudo que tem em Pokédex. Beleza? Então vamos ver isso aqui na prática. Beleza, vamos ver isso aqui na prática. Vamos ver se realmente esse conceito funciona. Nós temos aqui, por exemplo, no nosso app.view, a nossa tabela utilizando aqui o Pokédex, né? Então, o que é que o princípio da substituição de Liskov diz? Se eu substituir isso aqui por Premium Pokédex, a nossa aplicação deveria de funcionar normalmente. Nossa tabela deveria de funcionar normalmente. Porque Premium Pokédex é uma extensão de Pokédex, beleza? Então, se estiver funcionando, é porque está dentro do princípio aí, né? Vamos ver aqui ao vivo. Boa, então tá aqui, né? Adicionei Bulbasauro aqui dentro da nossa tabela e consigo visualizar ele normalmente. Então, o princípio da substituição de Liskov tá funcionando aqui pra gente. Então, é justamente esse conceito que ele traz pra gente. Então, se suas heranças estão tendo esse comportamento, quer dizer que você tá dentro do princípio da substituição do Liskov, beleza? Vamos lá. Próximo princípio. Princípio da segregação da interface, ou Interface Segregation Principle. Uma classe não deve ser forçada a implementar interfaces e métodos que não irão utilizar. Vamos traduzir isso para o nosso escopo aqui do front-end. A gente poderia usar uma classe como exemplo, mas eu vou usar um exemplo bem mais comum aí para a galera que programa muito em TypeScript. Imagina aqui o nosso tipo Pokémon Data. Pokémon Data, ele tem todos esses atributos aqui. E em vários locais do nosso sistema, vamos supor que a gente só utilize o name e a URL do nosso Pokémon. E todos esses atributos que a gente tem aí, só tá pesando ali na hora da gente utilizar ele. Então, o que seria uma boa prática, né? Seria segregar esse tipo, né? Então, segregar essa interface, beleza? Então, cria-se, né, um novo tipo, Pokémon Compact, só com name e URL, e tira esses dois atributos do nosso Pokémon Data, ou pode até deixar também, mas o objetivo aqui é a gente segregar esse nosso tipo em dois tipos diferentes, o que seria uma boa prática. Então, sempre que a gente tiver tipos ali, sempre observar isso, não só tipos, mas classes, interfaces, em que a gente esteja usando só poucas coisas, poucos atributos, poucos métodos daquele elemento de software, é uma boa prática a gente segregar isso. Então, é justamente sobre isso que esse princípio se trata, o princípio da segregação de interface. A gente segregar em mais de um tipo, segregar em mais de uma classe, mais de uma interface, para que a gente não fique usando coisas desnecessárias sempre, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo claro da nossa aplicação de como isso foi aplicado. Princípio da inversão de dependência, né? Dependence Inversion Principle, um dos mais legais aí que eu acho e que muita gente tem dúvida. O que é que esse princípio traz de conceito para a gente? Eu resumi aqui bem simples para a gente ter uma didática bem legal. Dependa de abstrações e não de implementações. Então vamos observar aqui a nossa classe de trazer a nossa listagem de Pokémons, né? De acessar a nossa API de Pokémon, o nosso Pokémon Gateway HTTP. Então como é que a gente utiliza ela, né? Lá dentro do nosso app.view, no momento desse hook aqui, no momento que nossa página é montada, a gente acessa o Pokémon Gateway HTTP e diz, me entrega aí, acessa um método que tem lá dentro, chamado getPokémons, que é basicamente para trazer para a gente a listagem de Pokémons. E qual o problema de fazer assim? A princípio nenhum. A gente separou a responsabilidade, nossa responsabilidade está no método getPokémons, então tudo certo aqui. Estou seguindo o primeiro princípio aqui do Solid. Só que qual o problema?
O que é que o princípio da inversão de dependência diz? Para a gente depender de abstrações e não de implementações. E nesse caso aqui, o que é que está acontecendo? O nosso componente, ele entende como está a implementação do método getPokémons. Então, ele está dependendo diretamente da implementação desse cara. E como é que a gente faz para não depender dessa implementação, né? Basicamente, a gente cria algo bem conhecido por vocês, que é uma interface. Então, nós criamos uma interface, que é nada mais, nada menos do que uma assinatura de métodos, enfim, um contrato, né, melhor dizendo, em que o nosso getPokémons, a gente sabe que ele vai devolver para a gente uma promise de Pokémons compactados, bem como o nosso outro método, getPokémonByURL, vai trazer para a gente uma promise de Pokémon. Mas note que a gente está acessando só a abstração desse método, a gente não conhece essa implementação. E como é que a gente faz para depender de uma abstração? Como é que a gente faz para isso não dar erro? No view, a gente pode fazer algo que é utilizar a palavra reservada inject para injetar essa dependência em nosso componente, em nossa página. Então, a gente faz essa injeção de dependência com o objetivo de inverter a dependência, dizendo assim, ó, Pokémon's Gateway é a injeção da dependência de Pokémon's Gateway. Então, agora, dentro do nosso hook, para trazer a listagem de Pokémon, nós acessamos o getPokémons, que é uma abstração. E onde é que a gente vai dizer qual é a implementação dessa abstração, né? Porque a abstração, essa implementação, ela tem que estar em algum local. Eu não tenho como depender só da abstração. Então, nós vamos ter uma espécie de orquestrador. Aqui no nosso exemplo, para simplificar, eu fiz lá dentro do main, do app.ts. Mas podemos ter até um orquestrador desses caras, em que a gente vai dizer o seguinte, ó, todo local que a gente encontrar o Pokémon Gateway, esse cara, Pokémon Gateway, ele vai ser a implementação do Pokémon Gateway HTTP. Então, é nesse momento que eu digo que essa abstração, ela é essa implementação. E qual a vantagem de fazer isso, né? É que, imagina que eu não vou usar mais HTTP, eu vou usar, por exemplo, GraphQL, não vou usar REST, né? Vou usar GraphQL. Então, não preciso caçar em todos os lugares do meu sistema que está usando lá o nosso Pokémon Gateway. Eu não preciso caçar todos os locais para substituir. Em uma parte só do meu sistema, eu substituo. Ó, o Pokémon Gateway, ao invés de usar o Pokémon HTTP, agora vai usar Pokémon Gateway GraphQL, por exemplo. Então, nota que o primeiro princípio, ele casa muito com isso aqui, né? A responsabilidade, ela é totalmente desacoplada, né? E como é que isso acontece, né? Eu trouxe até uma ilustração aqui do que é que eu fiz aqui para vocês entenderem. O app.view, ele depende da nossa interface e em tempo de execução há essa inversão dessa dependência. Ele não passa a depender mais da interface e sim do Pokémon Gateway HTTP, como eu coloquei aqui nesse provide aqui, em que nosso Pokémon Gateway ele segue a implementação do nosso Pokémon Gateway HTTP. Então, dessa forma, nosso sistema ganha uma escalabilidade incrível aí, né? Já dá para perceber. Então, beleza, pessoal. Concluindo aqui com vocês, 3 conclusõezinhas básicas. Primeiro, princípios sólidos, eles são dicas e não regras. Não é porque eu apliquei aqui os 5 princípios sólidos nessa minha aplicação que toda aplicação que vocês vão fazer, todo software que vocês vão desenvolver, vocês vão ter que estar preocupados em aplicar todas essas regras. Não. São dicas. Então, avalie bem se aquele princípio faz sentido na sua aplicação, se faz sentido para o que você está desenvolvendo e siga como uma dica. Não precisa sempre tudo que você for fazer
ficar lá, ai meu Deus, eu tenho que aplicar todos os 5 princípios do Solid, estou fugindo aqui de um princípio, do princípio L e não estou aplicando O e não sei o que, não. São dicas, então segue quando fizer sentido para você. Outro ponto é que dá sim para aplicar esses princípios no front-end. Então as dicas lá do Arquitetura Limpa, elas não são só para back-end, como muita gente pensa, por ter os exemplos lá em Java. Dá sim para aplicar esses princípios no front-end, beleza? Foi o que eu acabei de mostrar aqui para vocês com exemplos e vocês podem ter acesso a esse conteúdo lá no meu GitHub. Então dá sim para aplicar. Até de outra maneira dá para aplicar, não só dessa maneira que eu apliquei aqui, várias maneiras dá para aplicar um conceito. Então, enfim, não é só para back-end, beleza? Podemos sim escrever códigos utilizando os conceitos de arquitetura limpa, os princípios Solid no front-end. E a última reflexão que eu queria trazer aqui para vocês é que pensar na qualidade de código não é perda de tempo. Então, como vimos lá no princípio, né, que eu já vim trazendo aquela motivação para vocês, perder um pouco mais de tempo no new project vai dar a você bem mais tempo no futuro, vai dar a você bem mais preocupação no futuro e vai aumentar muito a vida útil do seu projeto, do seu código, tá? Então não é perda de tempo você pensar na qualidade do seu código, beleza? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado aí pela atenção. Aqui segue meus contatos: GitHub, NoderosW, LinkedIn, Noderos, mas vocês vão me encontrar como Wesley Azevedo. E aqui está o QR Code que vocês podem escanear com os links para minhas redes sociais, né? O GitHub, LinkedIn e também o Instagram. Lembrando que o Instagram vocês vão encontrar só mais coisa de música, então não recomendo aí me seguir no Instagram, e sim só no LinkedIn e no GitHub, beleza? Valeu pessoal, foi um prazer aí. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. No meu GitHub, como eu falei, está o código que a aplicação que eu utilizei nessa apresentação. Não se assustem porque lá está TDC, foi porque eu realmente reaproveitei a aplicação por questões práticas, mas que faz todo sentido a aplicação que está lá com a apresentação que eu trouxe aqui para vocês. Beleza? Foi um prazer. Até mais.